Ai, gente, que vento é esse, hein? Olá, tudo bem com vocês? Toda essa ventania de hoje me inspirou a falar sobre o vento e o papel que o vento possui na transição energética. Hoje se fala muito sobre transição energética, energia renovável, um mundo sem carbono, carbono zero, combustíveis fósseis, né? E o vento, ele aparece como uma alternativa muito interessante na geração da energia eólica. O vento, ele é uma fonte de energia renovável. O que significa uma fonte de energia renovável? É que ela se renova, ela está sempre aqui, não é? E como que a gente gera energia, então, com o vento, né? Com essa força do vento? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa encontrar um lugar que tenha bastante vento. Como se forma o vento? O vento, ele se forma por uma diferença de pressão que ela é ocasionada pela própria rotação da Terra e pelas ondas de calor, né? Então, toda essa diferença de pressão, essa diferença de temperatura, acaba formando o vento. Como que a gente gera energia a partir do vento? Vocês já devem ter visto por aí algumas torres com uma hélice enorme. Eu, particularmente, acho super bonito, né? E essas torres, elas captam a energia do vento através de um aerogerador. Transforma essa energia em energia cinética e da energia cinética a gente gera energia elétrica. Existem duas formas de eu gerar a energia eólica: através de plantas onshore ou offshore. Qual que é a diferença? On é o que está na terra, dentro do continente. Offshore é aquilo que está fora da terra, no mar. Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso de uma região grande, muito vento e, de preferência, sol, para poder gerar essas oscilações de pressão. Onde que eu vou encontrar bastante isso? No mar. Isso significa que as plantas offshore, elas têm crescido bastante, né? E hoje a gente tem visto, principalmente na Europa, né, nos mares da Europa, muitas plantas offshore, né? Eu particularmente, já falei, eu acho isso lindo, né? Bom, e o que a gente percebe hoje? A gente percebe uma movimentação de grandes empresas que antes elas atuavam na área do combustível fóssil, ou trabalhavam com termoenergia, ou com a queima do carvão, e hoje essas empresas elas estão migrando para a área de energia renovável. Por quê? Porque a gente tem uma série de vantagens na energia renovável, né? A maior dela é a não geração do gás carbônico, né? Então, é o carbono zero. Uma outra vantagem é que desde quando começou-se a trabalhar com esse modelo atual de energia eólica, a energia ficou mais barata, né? Então, novas tecnologias foram surgindo e elas foram ficando mais baratas. Então, hoje a energia eólica ela é uma energia barata. Ela é uma energia sustentável e ela é um recurso doméstico. O que eu quero dizer? O Brasil tem as plantas de energia eólica, não é? O Brasil não precisa importar vento, né? O vento é um recurso doméstico do Brasil. Então, isso é super vantajoso, né? Então, se a gente pensar em termos de Brasil, que eu tenho uma costa enorme, né? Que eu tenho vento no continente inteiro, para o Brasil isso é ótimo. Por quê? Porque é uma energia que é dele, né? É uma energia doméstica. Bom, então, ao mesmo tempo que a energia eólica ela tem essas inúmeras vantagens, ela tem algumas desvantagens, né? Por exemplo, um dos pontos que pega é que ela acaba fazendo muito barulho, né? Então, normalmente, perto de uma planta de energia eólica, a gente não tem habitação. Por quê? Justamente por causa desse barulho.
ela altera um pouco a paisagem natural, né? Então, apesar das plantas serem super bonitas, mas elas acabam alterando aquela paisagem. Um outro, porém, diz respeito aos animais. Então, muitas vezes a gente tem pássaros que vão ao encontro das hélices e eles acabam se chocando e acabam morrendo. Então, apesar de todas essas vantagens, né, a gente precisa levar em consideração ainda essas desvantagens. E uma outra vantagem que eu chamo a atenção, que diz respeito em relação ao tamanho dos terrenos, né? Então, para eu montar uma planta onshore, eu preciso de um terreno muito grande, né? Talvez por isso que as plantas offshore estejam crescendo bastante. Agora, algumas curiosidades, né? A gente trata a energia eólica como se fosse uma coisa recente, né? Na verdade, ela não é uma coisa tão recente assim, porque foi a força do vento que conduziu as primeiras navegações. Então, tem muita gente que atribui à época persa o aproveitamento da força do vento. Então, as primeiras navegações que surgiram lá atrás, já a vela, né, já era uma forma de aproveitamento da força do vento. E depois, o que a gente tem? Principalmente na Holanda, que a gente diz que a Holanda é o berço da energia eólica. Por quê? Porque os primeiros moinhos de vento, né, eles aparecem na Holanda. Então, a energia eólica, na verdade, ela não é uma coisa tão recente assim. Ela acabou ganhando mais força, principalmente depois da crise do petróleo, e ultimamente em função da necessidade que a gente tem de descarbonizar o meio ambiente, de gerar menos carbono. Bom, a gente consegue perceber então que as grandes empresas estão migrando para a área da energia renovável, principalmente energia eólica, que ela é tida hoje como uma das energias mais baratas. Porque no início, normalmente, toda nova tecnologia ela é cara. À medida que você vai usando, você vai aprendendo, né, e a energia vai ficando, ou a tecnologia vai ficando mais barata, né? A gente chama isso de curva de experiência. O que é a curva da experiência? No começo, como a gente não tem tanta experiência, a gente não domina tanto, os custos são mais altos, mas à medida que a gente vai produzindo, que a gente vai conhecendo, que a gente vai dominando as tecnologias, elas vão ficando mais baratas. Então, este barateamento da energia eólica está fazendo com que grandes empresas cada vez mais venham para essa área, né? E assim, a matéria-prima é uma matéria-prima infinita, né? Então, assim, o vento está aqui e ele é de graça. Bom, então o que a gente tem? A gente tem grandes players nesse mercado. Então, a Oster é a número 1, é a maior empresa. Mas eu tenho Siemens, eu tenho GE, eu tenho a China entrando, investindo muito nesse setor. A base energética da China é carvão, né? E a China, ela está migrando com toda a força para a energia renovável. Eles criaram uma empresa chamada China Energy Investment Corporation, que é uma empresa que reúne várias estatais chinesas que trabalhavam com outras formas de energia mais poluentes. Então, eles juntaram todas as empresas numa grande empresa que é para fazer todo o investimento na área da energia renovável. Agora, uma pegadinha para vocês. Qual é o maior produtor mundial de energia de fonte renovável do planeta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok, eu respondo. Noruega. A Noruega é o maior produtor de energia de fontes renováveis do planeta. 97,6% da energia da Noruega é renovável. Ela é seguida, adivinha de quem? Brasil. 82% da energia brasileira, ela é de fonte renovável. Ela é proveniente da energia hidrelétrica, energia eólica, biomassa e, infelizmente, só 1,4% de energia solar.
E o Brasil, ele é seguido bem de perto da Nova Zelândia. Nova Zelândia também tem em torno de 82% da sua energia baseada em fontes renováveis. Depois a gente tem Venezuela, Colômbia, Canadá, Chile, Suécia, Portugal. Portugal também vai muito bem no setor de energia renovável. E Portugal cada vez mais está investindo na energia eólica. Agora, todo esse desenvolvimento, de novo, ele é muito desigual. Se é uma briga de gente grande, o que a gente percebe? Tem muitos países, Estados Unidos, Canadá, China, alguns países da Europa, por exemplo, Dinamarca, Portugal, que eu já falei, Espanha, né? Uma das maiores empresas de energia, a Iberdrola, ela é espanhola. Né? Então, assim, esses países, eles investem muito e investem bastante em grandes países. E como é que ficam os pequenos países? Então, assim, energia é sinônimo de desenvolvimento. Então, se a gente for para países da África, por exemplo, a gente vai perceber o quê? Que há uma necessidade muito grande de energia. 1,3 bilhões de pessoas não têm acesso à energia. Então, assim, há muito espaço ainda para ser trabalhado, há muito para ser desenvolvido para que essas comunidades mais pobres tenham acesso à energia. E qual que é a alternativa? Nesses casos, a alternativa são investimentos em pequenas plantas. Né? Então, assim, da mesma forma que eu posso fazer uma mega planta de energia eólica, eu consigo fazer uma planta pequena de energia eólica para abastecer uma cidade menor. Tá? Qual que é a vantagem? Principalmente nessas regiões mais afastadas, a grande vantagem é que se acontece alguma catástrofe, se tem enchente, queda de barreira, a gente não tem o corte de energia. Por quê? Porque aquela pequena planta, ela está abastecendo aquela região. E assim, é uma forma de energia barata. Né? Então, tem um espaço muito grande para se crescer nessas regiões. Por quê? Porque todo esse desenvolvimento ainda é muito desigual. E o Brasil? Bom, pelo que a gente viu, o Brasil está muito bem na fita. As plantas brasileiras, em sua maioria, são onshore e agora elas estão crescendo para fora do continente, elas estão indo para o mar. Qual que é a vantagem? A vantagem das plantas offshore é que, além de elas estarem no mar, né, onde tem uma disponibilidade maior de energia, eu não preciso desapropriar ninguém, eu não preciso pagar o aluguel da fazenda de ninguém para produzir energia. Né? Ela também promove um desenvolvimento de toda uma malha que está por trás. Então, o que a gente vê? A gente vê desenvolvimento dos portos, né? Porque imagina uma hélice de uma turbina de uma usina eólica, ela tem de 80 a 110, 120 metros. Então imagina o que é você transportar isso, né? Então você tem toda uma cadeia logística por trás sendo desenvolvida, uma cadeia portuária. A gente tem a geração de empregos, né? Uma quantidade muito grande de empregos que a gente chama de empregos verdes que são gerados nessa área. Então, assim, o desenvolvimento da energia renovável, da energia eólica, ele é muito bom para o país, para qualquer país, e principalmente para o Brasil. Por quê? Porque a gente tem a geração da energia, a gente tem matéria-prima, né, para gerar energia eólica no país inteiro, tanto em terra como no mar. E uma outra vantagem que acontece principalmente para os pequenos fazendeiros, principalmente no Nordeste, que muitas regiões elas precisam ser alugadas. Então, alguns pequenos fazendeiros ainda recebem um dinheiro relativo ao aluguel para que se possam ser instaladas essas usinas eólicas.
Energia eólica é uma alternativa a ser muito bem avaliada no Brasil, não é não?